que ouvimos bem, não sei se está, faz alguma diferença. Pronto. Eu pus aqui, trouxe esta pequena apresentação, foi mais para apoiar, porque vou trazer aqui alguns números. Mas, para antes de mais, boa tarde a todas. E o João é o único homem, mas é mesmo a todas. Pronto, antes de mais, queria agradecer, obviamente, o convite ao Mira por estar aqui, por ser sempre, sobretudo, uma casa aberta para falar sobre direitos humanos. Eu chamo-me Mariana Correia Pinto, sou jornalista, trabalho no público e hoje é sobre isso que vamos falar, é sobre direitos humanos, porque a igualdade de género é de facto uma questão e uma condição indispensável para os direitos, para todas termos os mesmos direitos, para todos termos os mesmos direitos. E, portanto, eu vou passar aqui já, vou ver se não me esqueço disto. Não está ligado. Não está? Ok? Não. Desculpa. Ok, agora sim. Então, pronto. Eu fiz aqui este. Trocamos sobre a apresentação? Sim, para ser mais. Sim, para conseguir ligar. Desculpa. Obrigada. Pode ser. Pronto, então, eu estava a pensar como é que vos ia falar sobre este assunto e fiz este círculozinho porque eu acho que de facto falar sobre jornalismo, falar sobre mulheres no jornalismo, falar sobre igualdade de género, não é possível, ou seja, tudo isto está debaixo do chapéu, que é na verdade o chapéu também sobre o qual o Mira se constrói há 12 anos, acho que é a questão dos direitos humanos, acho que é esse o grande tema. E o jornalismo, de facto, pode travar ou acelerar a mudança em relação a esta questão da igualdade entre homens e mulheres. É tão simples quanto isto. Acho que é esta a função do jornalismo e é esta a sua grande responsabilidade, é este o peso que eu acho que que temos de carregar nas costas. Eu entrei nesta profissão há 16 anos, que é muito tempo para mim, mas muito pouco para a história. E a propósito deste desafio do Mira, pus-me um bocadinho a pensar se a minha experiência pessoal, esta questão de género era marcante ou não para a evolução da minha carreira, vamos dizer assim. E de facto, felizmente, para mim ela não é marcada por esta desigualdade, ou seja, eu fazendo uma análise até muito objetiva do salário que tenho, das oportunidades que fui tendo, não encontro grandes desigualdades relativamente aos meus camaradas de profissão. Mas, no entanto, falar sobre este tema tem tudo a ver comigo, porque sou mulher e porque sou uma cidadã. E porque a questão da igualdade de género acho que deve ser um desígnio para toda a gente. E o passado deste ofício, e ainda o presente, é muito marcado por esta desigualdade. As redações foram, durante muito tempo, um lugar de homens, uma casa onde as mulheres definitivamente não entraram. Só mais ou menos historicamente nos anos 60 é que começa a haver alguma presença feminina aqui e acolá, e é só nos anos 80, ou seja, depois do 25 de Abril, que as mulheres começam a ter uma presença mais significativa nas redações. Curiosamente, há dias, numa conversa com o Germano Silva, com um trabalho que estou a fazer com ele, em jornalista do JN, contador de histórias, que a gente conhece, ele recordava exatamente essa barreira que existia para as mulheres no jornalismo. E ele contava-me aquilo de uma forma muito natural. Ele foi até de uma jornalista que foi pioneira no Jornal de Notícias, da qual eu não tenho memória, porque sou nova, tenho 39 anos. A Fernanda Gomes foi pioneira a furar esse machismo, mas ele contava-me que várias histórias de jornalistas e sobretudo de chefes para quem a presença feminina era simplesmente um absurdo. As mulheres não faziam parte, ponto. Não era, desculpe, mas a senhora não pode trabalhar aqui, é mulher. Até tem um currículo, mas não pode. Ou seja, aquilo era visto com uma naturalidade.
E de facto, nós, olhando para essa história, estávamos agora exatamente a comentar isso, ou seja, houve uma evolução absolutamente brutal, não há dúvidas sobre isso. Quando eu entrei na profissão, em 2009, janeiro de 2009, entrei no público a fazer um estágio curricular e depois lá fui ficando. O diretor do jornal era um homem e o público nunca tinha tido uma diretora mulher. Portanto, evoluiu muito, mas, por exemplo, a questão dos cargos superiores, e eu já vou dar alguns dados sobre isso, não se notava de facto a presença feminina, ela ainda é difícil de notar. Foi exatamente nesse ano em que eu comecei, em que eu entrei no público, que tivemos a primeira diretora mulher, que foi a Bárbara Reis, que teve no cargo até 2016, e foi a única diretora mulher que o público teve. Neste momento é um homem, com uma direção com 3 homens e 2 mulheres. E no meu curso, na Universidade do Porto, também de 2004 e 2008, já éramos muito mais mulheres do que homens, e quando eu entrei na redação, as mulheres de facto também já eram uma presença, havia digamos, uma certa igualdade. Mas essa feminização dos cursos e das redações não se notava nos cargos de direção, nos cargos de administração. Já houve alguma evolução nesta matéria, spoiler para aquilo que vou dizer, mas de facto as hierarquias e a organização do trabalho não refletem ainda hoje essa mudança numérica. As mulheres já estão em maioria nas redações, não estão definitivamente em maioria nos cargos de mais poder. E por causa disso, como a Alberto também dizia no início, as mulheres estão muito mais sujeitas à precariedade, estão muito mais sujeitas à sobreposição de tarefas, a uma carga muito maior, estão também mais sujeitas a assédio moral e sexual. E a compatibilização de vida profissional, vida pessoal, tarefas domésticas é muito mais difícil para as mulheres, sobre isso não há dúvidas, e isto é um dado que é, infelizmente, transversal, acho que praticamente todas, se não todas, as profissões. Antes de ir a esses dados, eu vou só apresentar um bocadinho, falar um bocadinho deste ofício, porque eu julgo que o jornalismo, sendo uma profissão com muita visibilidade pública e muito escrutínio público, por consequência, é uma profissão relativamente desconhecida para quem está fora dela. Pelo menos esta é a minha percepção. Ou seja, as vidas de muitos de nós poderiam facilmente preencher inúmeras páginas de jornais e não seria pelo glamour, que também o há, nem seria pela possibilidade de viajar, que também existe, nem que seja até ao fim da rua, como dizia o slogan da TSF, nem sequer pelo privilégio de conhecer novas pessoas e aprender constantemente. Isso também poderia encher páginas de jornais. Mas o que deveria encher páginas de jornais, e eu acho que esse é um exercício que os jornalistas deviam fazer, ou seja, perder um bocadinho às vezes o pudor de falar sobre aquilo que se passa dentro das próprias redações, é o facto de o jornalismo ser uma profissão absolutamente precária, não só para as mulheres, mais para as mulheres, mas é uma profissão com elevada percentagem de problemas de saúde mental. Eu já vou dar alguns números para vocês terem noção, e onde a dificuldade de conciliar a vida profissional com o pessoal é muitíssimo elevada. Eu vou dar dados que mostram mesmo isto. Pronto, em 2023 foi publicado este Inquérito Nacional às Condições de Vida e de Trabalho dos Jornalistas em Portugal. Ele responderam 119 jornalistas, uma amostra representativa. Por acaso responderam 48% de mulheres e 52% de homens, o que é uma inversão em relação ao que nos dizem os censos de 2021, que nos mostram que há 52% de mulheres e 48% de homens na profissão, portanto está praticamente na paridade. Eu acho que as mulheres já devem estar um bocadinho mais neste momento, porque os cursos estão a sair, sobretudo mulheres, dos cursos de jornalismo. Mas é uma profissão, pronto, onde 52% são casados, vivem de facto, 33% solteiros, 14% divorciados, 40% não têm filhos, é uma porcentagem elevada, 26% têm apenas um, 27% têm dois. A média de filhos, e isto mostra a questão da conciliação, eu acho que reflete muito bem, é de 1,04. Isto é abaixo da média nacional, que é de 1,38. E vale a pena sublinhar que este é o valor mais baixo de todas as carreiras analisadas pelo Observatório das Condições de Vida e Trabalho até à data deste estudo.
Mesmo comparando com profissões como o pessoal de voo, condutores de metro, professores, todos eles tinham médias de 1.2 e 1.38. Portanto, acho que é capaz de dizer alguma coisa sobre a dificuldade de conciliar as duas coisas. É importante referir também que as mulheres jornalistas têm mais estudos do que os homens jornalistas, têm mais, nomeadamente, são mais licenciaturas, mas ganham em média menos 80 euros do que os homens. E elas também trabalham mais, não sei se pus ali esse dado. Não, tenho aqui apontado também, elas trabalham mais, ou seja, nesse inquérito 43% trabalham entre 41 e 50 horas semanais, face aos 33% dos homens a trabalhar em segundo horas. Neste mesmo estudo, que foi promovido pela Associação da Casa da Imprensa, o Sindicato de Jornalistas, a Associação Portuguesa de Imprensa, revelou-se que quase metade dos jornalistas apresentavam níveis elevados de esgotamento, 48%. É muitíssimo. E o índice de burnout também andava nos 3.44. Isto é acima do nível dos enfermeiros, que é de 3.42. Sendo que o índice, qualquer índice acima de 3 é considerado preocupante. Há outros estudos que não este que mostram que o índice de burnout nas mulheres é superior ao índice de burnout dos homens. Este inquérito analisou também questões relacionadas com o assédio. Revelou que 15,1% dos jornalistas já foram alvos de assédio moral. 93% dizia que esse assédio vinha de parte de chefias ou patrões, maioritariamente homens. Cerca de 1,5% declarou ser alvo de assédio sexual. Houve muito poucos jornalistas a responderem a esta pergunta na altura do inquérito, e eu achei a percentagem otimista, devo dizer. E por isso fui pesquisar outros estudos, sabia outros estudos sobre esta questão do assédio, e encontrei um estudo, eu já vou falar sobre ele daqui a um bocadinho. Pronto, isto são só alguns números para antes de falar sobre a questão das mulheres, percebermos que é uma profissão que de facto genericamente é mal paga, ainda por mais com muito pouco mercado, há muita competição, porque há poucos órgãos de comunicação social, há muitos jornalistas a saírem das universidades, e é uma profissão sem um modelo de negócio viável. Andamos todos à procura desse tal modelo que parece não existir, pelo menos na minha opinião, enquanto não se tratar de jornalismo como um bem público e como um eixo da democracia, e portanto se pensar em financiamento público, eu acho que essa é a única solução, mas isso seria outra conversa. Tentando então isolar o que é ser jornalista mulher do que é ser jornalista homem, eu encontrei um estudo de 3 jornalistas brasileiras que se chamam Mulheres Jornalistas e a Prática do Jornalismo de Imersão, por um olhar sem preconceito. E entre as várias conclusões, elas fizeram entrevistas a várias mulheres e recolheram algumas declarações delas onde há muitas marcas de discriminação e também de baixa autoestima. A primeira diz: e os entrevistados, eles acham que a gente é mais fácil de enganar. E não são só os homens, mesmo as mulheres. Quando são responsáveis, olham para as jornalistas mulheres e acham que podem levá-las na conversa. Outra entrevistada diz que para a mulher é mais difícil, vivemos num mundo machista. Se você vai fazer uma matéria de denúncia, é comum ser subjugada. E ainda outra, o que os homens fazem? Primeiro, a mulher não é capaz de escolher informações, a mulher não teria essa ousadia. Depois somos intimidadas a respeitar os entrevistados, por causa do cargo da sua condição. Eu achei este estudo engraçado porque, de facto, este é o tipo de discriminação que eu senti ao longo destes anos. Acho que é o mais próximo que eu tive, que é muitas vezes aquele olhar assim, desconfiado, mas também superior, de achar que por eu ser mais jovem, isto há mais 11 anos, agora já não sou tanto, mas ainda tenho um ar jovem, e aquela coisa de acharem que conseguem levar a pessoa na conversa, ou ainda recentemente, há 2 semanas me aconteceu uma situação destas, de estar a fazer uma entrevista e a pessoa constantemente estar a responder para o fotojornalista que está ao meu lado, que é homem, e eu fazer as perguntas e a pessoa responder para ele, e eu voltar a fazer as perguntas e a pessoa responder para ele. Isto ainda acontece, e isto mostra, obviamente, também algum preconceito.
mostra também aqui estes relatos mostram alguma prática de coerção para uma espécie de uma submissão, não é? Que também, nomeadamente para a mulher manter um emprego. Mas acho que não é só isso. O estudo destaca que ao desprezo e à intimidação se junta muitas vezes um discurso de proteção, que é mascarado ou justificado como o fundamento de não se querer colocar a mulher em risco. Muito aquela coisa, este trabalho não é para ti porque tu és mulher. Tu não vais cobrir uma guerra porque tu és mulher. Tu não vais para uma situação difícil porque és mulher. E além disto ser obviamente contrário ao livre-arbítrio, põe em causa a capacidade de ascensão na carreira. E, na minha opinião, não será feita, obviamente, com boas intenções, porque se for por boas intenções, a proteção podia ser feita, por exemplo, para termos um salário igual, para termos direito a outras condições de saúde, etc. Voltando só à questão do assédio que eu falei há pouco, porque eu achei aquele número de 1,5% muito baixo, honestamente, para aquilo que eu testemunho no dia a dia. E eu encontrei um estudo relativamente recente, 2014, já tem uns anos, mas mesmo assim, 2014, e ele mostrava dados alarmantes. Foi feito com uma amostra de mais de 1000 mulheres, jornalistas em todo o mundo, e 2/3 das entrevistadas disseram terem experienciado atos de intimidação, ameaça e abuso em relação ao seu trabalho. Os relatos mais frequentes foram de abuso de poder e de autoridade, feito por homens, em posição de chefia, supervisores, colegas de trabalho, entrevistados, funcionários de governo, polícias. E o estudo mostra ainda que 21,6% foram vítimas de violência física durante o seu trabalho, 14,3% sofreu violência sexual e 47,9%, quase metade, sofreram assédio sexual no trabalho. Pronto, é um bocadinho diferente daquele 1,5%. Eu acho, efetivamente, que ele está abaixo. Portanto, as mulheres têm, obviamente, muitas lutas pela frente, mas aquilo que eu percebi ao estudar um bocadinho, ao ir ver estes dados, dos quais eu confesso que não tinha completa noção, eu julgo que a grande batalha das mulheres jornalistas atualmente é, de facto, furar o tal teto de vidro, de conseguir chegar a cargos de chefia, chegar a cargos de administração. Há um estudo que nos fala exatamente sobre isso, Mulheres e Liderança nos Meios de Comunicação 2024, evidências em 12 mercados. Ele é do Instituto Reuters e foi feito com uma amostra de 240 veículos de notícias em 12 mercados de 5 continentes. E o retrato é absolutamente desanimador. Apenas 24% dos 174 principais editores das 240 marcas analisadas são mulheres, apesar de 40% das jornalistas serem mulheres, dos jornalistas serem mulheres. Em 2023, já agora este número era de 22%, ou seja, vai evoluir muito, muito devagar. Em todos os mercados, a maioria dos principais editores são homens, mesmo em países onde as mulheres já superam a presença nas redações, e a percentagem de mulheres em altos cargos editoriais varia de mercado para mercado, é, por exemplo, 0% no Japão, 43% nos Estados Unidos. Também não se reflete muito nas notícias deles, mas enfim. Observando os 10 mercados onde o estudo juntou dados por mais de 5 anos, a percentagem de mulheres entre os principais editores mudou de 23% em 2020 para 25% em 2024. E, portanto, neste ritmo, o que se prevê é que a paridade de género seja possível em 2074. Falta um bocadinho. Portanto, é importante sublinhar que a importância desta liderança editorial, porque, obviamente, quem decide o que é notícia, que destaque é que ela tem, que investimento é que se faz, é muitas vezes esse cargo de chefia, ou seja, o jornalista tem um poder grande de decisão, mas as chefias também o têm. Pronto. E, de facto, eu estava a pensar sobre isto, porque estamos a fazer esta divisão nestas palestras do MIRA, nestas conversas do MIRA de profissões, e de facto, quando falamos de jornalismo, isto não tem a ver só com uma conversa interna, porque de facto o jornalismo influencia a percepção que nós temos do mundo, todos temos do mundo, não é?
Idealmente, o jornalismo então, tem como missão produzir informação e conhecimento que sejam de interesse público e, se possível, que promovam a transformação social, a vida pública, a vida democrática, acabando de mostrar, enquadrar, contextualizar o mundo em que vivemos e dar voz a todos, particularmente àqueles que têm mais dificuldade em expressá-la. E os meios de comunicação social, apesar do crescimento de outras formas, de outras fontes de informação, nomeadamente as redes sociais, com menos intermediação, são uma importantíssima fonte de informação e opinião que, naturalmente, influencia as ideias de todos os cidadãos, a agenda política e a nossa imaginação coletiva. Então, a grande pergunta talvez seja: estará o jornalismo a fazer aquilo que deve? Estará a cumprir a sua obrigação? Eu, além de pensar em quem faz as notícias, interessava-me perceber quem é que aparece nas notícias e de que forma é que aparece nas notícias, porque acho que só quem faz é muito pouco. E há um instituto, um portal de informação que é o Who Makes the News. É um portal muito interessante que, desde 1995, e a cada 5 anos, vai recolher informação em vários órgãos de comunicação social para tentar perceber como é que andam as coisas nesta matéria de igualdade. Eles estão neste momento a recolher os dados de 2025 e a trabalhá-los, portanto os que eu vou mostrar aqui são de 2020. E nós podemos, de facto, verificar que as mulheres estão em maioria em todos os meios de comunicação social, portanto, independentemente de ser imprensa, rádio, televisão, elas já estão em maioria, portanto há uma evolução, mas isto tem a ver com as mulheres, tem a ver com os jornalistas repórteres. Quando olharmos para cargos de editoria, e vou em rádio, televisão, as mulheres estão em minoria. Ou seja, é consistente com aquilo que eu disse antes, que é, de facto, há uma feminização da profissão, mas não nos cargos nos cargos superiores. E comecei então a pensar, então, se analisarmos quem é que aparece nas notícias, será que conseguimos ter uma situação mais equilibrada? Não. É pior. Ou seja, mesmo não há aquela tal correspondência entre uma mulher jornalista, ou seja, uma mulher jornalista não necessariamente reflete o seu lado, o seu género, digamos assim, já vou falar sobre isso. Mas por cada 3 pessoas que protagonizam as notícias, só uma é mulher. O que é obviamente muito pouco. Se quisermos ver o lado bom da coisa, podemos dizer que estamos melhores que a média europeia é de 28% só. Podemos ainda dizer que houve uma evolução ao longo do tempo. Em 1995 era de 17%. Esta representatividade achei interessante, que é diferente consoante o tema. Por exemplo, as mulheres conseguem estar na maioria quando são tópicos sociais ou ligados ao direito, ao legal, né? E elas representam 52%. Mas já quando vamos a falar em informações relacionadas, por exemplo, com política, com governo, elas são de 27%. Portanto, apesar das mulheres já serem maioritárias em muitas profissões, elas são menos ouvidas, sobretudo na qualidade de especialistas. Ou seja, só uma em cada 4 mulheres é que aparece na qualidade de especialista. A maioria é ouvida por ser testemunha ocular, 67%, por partilhar a sua experiência pessoal, 55%, ou por representar uma opinião popular, 50%. Que é? Vou partilhar convosco isto que nós fizemos no jornal em 2023. Nós tivemos nesse ano, todos os anos do nosso aniversário, nós convidamos uma pessoa externa para ser a diretora por um dia. Em 2023 foi a Maria Teresa Horta, e todo o jornal era dedicado à questão das mulheres, direitos das mulheres, etc. E houve uma camarada nossa que teve uma ideia corajosa, que deve ter deixado a direção um bocadinho nervosa, mas que foi ir analisar qual era a representatividade das mulheres na capa do público ao longo do ano de 2023. E pronto, a conclusão não foi brilhante para nós, portanto, só 30% das pessoas representadas na primeira página do jornal era mulher. Ou seja, 70% eram homens. Além disso, houve 797 protagonistas masculinos na primeira página e apenas 281 protagonistas femininas. E houve 101 capas onde não apareceu nenhuma mulher, enquanto houve apenas 17 onde não apareceu nenhum homem.
Isto é absolutamente demolidor, acho eu. Mas voltando ao Makes the News, para ver o que é notícia e para ficarmos ainda mais desanimados. A invisibilidade portanto, apenas 5% do total de notícias foram sobre mulheres, que é uma diminuição face a 2005, eram 10. E essa invisibilidade destaca-se quando o tema é política, também já tínhamos falado antes, quando é temas ligados a celebridades, também há um dado interessante que é a questão dos estereótipos de género, ou seja, quase não existiam notícias que, de certa forma, contrapusessem estes estereótipos de género e que trabalhassem em relação a este tema. Foi engraçado verificar, quer dizer, isto em 2020, já em plena pandemia, portanto estamos a falar de dados recolhidos numa altura em que a saúde era o grande tema do país, e apesar da feminização dos cuidados de saúde em Portugal, as mulheres estão em absoluta maioria na questão dos cuidados de saúde, apesar de termos uma Ministra da Saúde, a Marta Temido, apesar de termos uma Diretora-Geral da Saúde, que era a Graça Freitas, estavam constantemente na televisão, as notícias serviram sobretudo de vozes masculinas quando queriam reproduzir a questão da especialidade, ou seja, os porta-vozes. As vozes importantes eram sempre masculinas, mesmo neste contexto. Isto são dados, ou seja, não é achismo, não é percepção, não é experiência pessoal, é objetivo. E alguns dirão que as notícias refletem o mundo e que, sendo um mundo desigual, o jornalismo só podia ser desigual, o que até certo ponto faz sentido. Mas será que o jornalismo não pode fazer parte dessa mudança? Não tem de fazer parte dessa mudança? Eu acho que sim. E para isso, ter mais mulheres nas redações de facto não chega. Eu acho que urge que se trabalhe essa percepção, ou seja, a sensibilidade para determinados temas, o facto de sermos mulheres, obviamente pode apurar a nossa sensibilidade, mas não nos torna especialistas em nada. Para isso é preciso, para o conhecimento é preciso estudar, é preciso não ficar na percepção. Porque se eu ficasse na percepção, por exemplo, eu diria que não há grande desigualdade na profissão. Porque eu não a sinto no dia-a-dia, tirando estas pequenas coisas que eu já falei. Ter mais mulheres nas redações, de facto, é importante, é imprescindível, mas não chega. É preciso que as mulheres tenham consciência da importância do seu ofício e do compromisso que ele tem com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É preciso também que os homens tenham essa consciência, obviamente. Este inquérito nacional que eu falei há pouco sobre as condições de vida dos jornalistas refere que a questão de género no jornalismo transcende a sua particularidade. É uma problemática vinculada à superação da discriminação e da dominação imposta à mulher pela estrutura de poder vigente. A conquista de respeito e direitos na profissão para a mulher significa a conquista de uma sociedade mais igualitária e democrática. Ou seja, as lutas das mulheres são um complemento com outras lutas por igualdade e emancipação. Que é um bocadinho aquela coisa de não há um feminismo, são muitos mas todos eles devem trabalhar para o mesmo. Esta desigualdade tem consequências para as mulheres jornalistas diretamente, mas também para a democracia, como eu dizia no início. Ou seja, estas assimetrias que existem nas redações e as assimetrias na disseminação da informação traduzem-se obviamente numa visão enviesada no mundo, centrada num olhar masculino e por isso errado, porque não há, se fosse ao contrário seria errado também. Esta subrepresentação e silenciamento das mulheres não só não contribui para desconstruir estereótipos, como os normaliza e reforça, porque nós temos esse poder e acho que é importante os jornalistas terem essa consciência. Os meios de comunicação social são um setor-chave para a mudança e representação de valores e, portanto, a pergunta, obviamente, é e agora, não é? O que é que podemos fazer? Eu acho que, antes de mais, e foi por isso que eu quis muito pôr aquele slide inicial de que ofício é este, acho que é preciso qualificar a profissão, ou seja, é preciso que haja mais condições para todos e todas, não é? Não é possível falar de direitos das mulheres fora desse contexto geral. E mais uma vez é por isso que é importante encontrar formas de financiamento e de credibilização deste ofício.
Além disso, há uma mudança a fazer a partir de dentro, obviamente. A forma como apresentamos o mundo influencia a forma como as pessoas o percepcionam. E eu pergunto muitas vezes, será que todos os jornalistas têm noção, por exemplo, das baixas percentagens de mulheres que são entrevistadas e apresentadas como especialistas? Será que já refletimos sobre a forma como fazemos perguntas? Encontrei um estudo, por exemplo, que dizia que os jornalistas têm muita relutância em perguntar aos homens questões relacionadas com emoções, e que deixam isso para as mulheres. E isto é um viés na forma como nós tratamos a informação. Será que temos o cuidado de equilibrar a presença de homens e mulheres sempre no trabalho que fazemos? Será que refletimos sobre a informação que é importante dar e que é importante e que não se deve dar? Por exemplo, quando tratamos temas de violência doméstica, o que é que devemos mostrar, o que é que não devemos mostrar? Porque isso também reforça, obviamente, estereótipos, preconceitos, etc. Será que estamos conscientes da importância de uma linguagem inclusiva, por exemplo? Será que nos preocupamos em cobrir assuntos que tenham a ver com igualdades, que desconstruam esses estereótipos? Eu acho que há muito caminho para fazer da parte de dentro. E lembrar sempre a responsabilidade social do ofício e o princípio de não discriminação, porque a discriminação é crime e, portanto, deve ser tratada como um crime e denunciada como um crime, sempre. É preciso mais formação em mídia, género, representação. E nesse aspecto, a Associação de Literacia para os Mídia e Jornalismo, liderada pela ex-presidente do Sindicato de Jornalistas, a Sofia Branco, tem feito um trabalho notável, muito também com presença em escolas, porque acho que a mudança também tem que vir daí. Mas é preciso mais, porque também é preciso, de facto, eu acho que as escolas são um bom ponto de partida, mas a literacia para os mídias é, de forma geral, muito baixa. Portanto, é uma responsabilidade de todas e de todos os cidadãos, independentemente do seu ofício. E, desde logo, fazendo uso do seu poder de escolha. Que fontes de informação é que nós usamos? Avaliamos qual a veracidade das informações que estamos a ver? Identificamos quais são os órgãos pouco credíveis? E se identificamos, escolhemos não os ver? Escolhemos desligar o Correio da Manhã ou não? E isso é uma opção de cada um de nós. E tem de ser uma opção, julgo eu, cada vez mais consciente, esse esforço de perceber o que é que são os mídia e de aumentar a literacia para os mídia. Portanto, o cenário é um bocadinho este. Eu acho que ele é relativamente desanimador, mas olhando do ponto de vista histórico, também sabemos que muito evoluiu, o caminho está a ser trilhado. Eu diria que é tempo de falar sobre isto, porque estamos a ver, infelizmente, muitos sinais de direitos consagrados a serem retirados novamente. E, portanto, hoje, mais do que nunca, acho que o jornalismo, os jornalistas, homens e mulheres, têm de pensar qual é a importância do seu ofício e exercê-lo de forma responsável, denunciando situações de discriminação, sejam elas relacionadas com mulheres ou com outros grupos ditos minoritários. É uma responsabilidade de todos e, portanto, nós temos essa missão nas mãos, mas toda a gente acho que a deve ter, e estar consciente disto acho que é um passo para isso. Obrigada. Isto das coisas serem rigorosas e não ser uma impressão também é bom, não é? Sim, nós vivemos um tempo das percepções, não é? É muito bom. Eu tenho que usar esta. Bom, antes de mais, quero agradecer. Eu tenho jeito de falar sentada. Podem de pé e com isto, que a mim começa a cantar. Bom, pronto. Ok. Eu quero agradecer ao Mira e quero agradecer a presença deste público tão acolhedor, apesar do número reduzido de participantes, mas num dia como hoje, eu acho que qualquer uma destas presenças tem um valor, porque sabemos, é ponte, é praia,
Enfim, e estas presenças valem, cada uma delas, eu diria que, bom, como o Fernando Pessoa, cada um é muita gente. E, portanto, se formos multiplicar, isto é uma multidão, nem cabia na sala. Ora, a minha intenção hoje, numa abordagem que é diferente, porque é complementar, mas que, na verdade, penso que vai acabar por ir ao encontro das preocupações que a Mariana exprimiu. Em primeiro lugar, queria dizer-vos que vou falar de uma Mariana, mas não desta, porque calhou mesmo bem. Há uma Mariana no Amor de Perdição que vai ser alvo de uma pequena chega de leitura. E qual é o meu ponto de vista? O meu ponto de vista para este tema da voz das mulheres é tentar parar um bocadinho e pensar a literatura num momento em que, efetivamente, as mulheres começaram a ter voz na literatura mais claramente. Porque se nós pensarmos na história literária, estou a referir à história portuguesa, mas podemos ir à história literária europeia em geral, nós temos, a voz das mulheres não deixou registro, não ficou escrita. E não ficando escrita, sabemos pouco sobre ela. O que é que nós temos? Temos até temos uma tradição particularmente curiosa, que é das cantigas de amigo e das cantigas trovadorescas, mas não são mulheres a cantar. São homens que adotam, muitos deles monges até, ou o Dom Dinis. Não é a Rainha Santa que escreve, já é o Dom Dinis. E, portanto, a Rainha Santa ficou santa por ter capturado o Dom Dinis, provavelmente, porque não devia ser insuportável. Mas é a minha teoria, assim, um pouco marginal. Mas a ideia que nós temos até daquelas cantigas medievais que exprimem uma sensibilidade feminina, não sei o quê, ai, flores de verde pinho, é tudo escrita masculina. Há alguns textos escritos por mulheres pela Europa e até alguns aqui na nossa vizinha Espanha que estão recolhidos, mas são mínimos e há gente a trabalhar nisso agora, nomeadamente a Fundação Rosalia de Castro está a trabalhar nisso e é muito interessante, mas não há quase registro. E depois há as monjas do século XVI, XVII, sobretudo do século XVII do Barroco, são muito importantes, porque quando nós ouvimos falar nas monjas que deixaram sonetos sobre o Menino Jesus em metáfora de doce, ou não sei o quê, e poesia de muito boa qualidade, como a Soror Violante do Céu, nós encontramos ali textos magníficos do barroco português, são mulheres a escrever, mas ficou onde? Ficou nas mulheres letradas que havia, nas que sabiam ler e escrever e que tinham alguns estudos, que eram efetivamente as mulheres que estavam nos conventos, portanto as monjas, que depois mais tarde vamos ter a Soror Mariana Alcoforado, já é se as cartas são dela, e parece que terão sido, já é posterior, mas portanto nós vamos ter um mundo que na literatura vai ser sempre muito masculino, não é? E é muito interessante percebermos que isto tem depois também uma expressão, nem de propósito também. Este senhor não está. Tem estado de alma. Ora, pronto, pus aqui uma referência ao nosso maravilhoso Pousão, ao nosso pintor, enfim, que tão bem retratou uma leitora em 1882. Portanto, nós estamos a ver uma mulher, a ideia de uma Chiara, enfim, uma figura italiana, provavelmente inspirada na sua presença em Itália, mas ela é uma figura muito curiosa, que tem um livrinho na mão, tem o apoio, e o que é interessante, e eu recomendo, nem que seja só para ver isto, ir ao Museu Nacional Soares Reis, é que ela olha e o olhar diz-nos quase tudo sobre o que está a ler, o que não está a ler e a interpelação, a nossa interpelação, não é? Enfim, isto foi só para nos lembrar que houve quem interpretasse e percebesse o que valia uma leitora em 1882. Continua com alguns problemas ou sou eu? Ok. Eu acho que devia ter andado para trás. Só tem isto. É isso. Portanto, vou andar para trás. Ok. Bom, mas está a andar para a frente e ir para o princípio outra vez. Será que é possível, não? Está assim meio. Sou eu? Não.
Isto também, se não tiver imagem, não é importante. Há só ali os dados de números que me dão jeito. Isto é um convento de São Bento da Ave Maria. É a estação de São Bento. Na altura em que foi, estava a trabalhar em um túnel e estourar com dinamite a cidade para fazer o túnel de saída dos comboios. E enfim, a escolha desta imagem está aqui precisamente para lembrar um desses lugares onde havia mulheres letradas, mulheres que liam, que sabiam latim, que sabiam escrever, que sabiam de poesia, que sabiam pintar. Há muitas mulheres também que deixaram obra pictórica, não é? E este era um dos lugares que eu referi. Já melhorou? Ora, sim, ok. Sim, está a andar. Está a andar. Então, se calhar Não, está aqui. No computador é que estava bloqueado. Ok. Eu trouxe uma figura para falar das mulheres letradas, das mulheres na literatura. As mulheres na literatura não são só as mulheres que escrevem. Há as mulheres que escrevem, há as mulheres que leem e há as mulheres que são personagens da literatura, que são inventadas, sim, mais ou menos decalcadas, mas de modelos que são de um determinado tempo e que também refletem essas mesmas questões. Eu trouxe esta figura do António Feliciano de Castilho, que é uma figura que nós temos na memória, não sei se recordam da questão de Coimbra, o Antero Quental andou mais ou menos à bengalada com ele, porque ele é um homem de Coimbra e até um ultrarromântico, assim, tido como uma figura bastante conservadora para a época, mas não há nada como ir também, lá está, estudar, não é? O honesto estudo que falava o Camões, e ir perceber o que é que este homem, independentemente do seu ultrarromantismo e de uma série de outras questões com as quais teve em conflito com a geração de 70 do Eça de Queiroz e do Antero Quental e daquela geração de Coimbra, a verdade é que o nosso António Feliciano de Castilho, que nasceu em 1800, mais ou menos de Garrete, é inventor do método Castilho de leitura, que era, com os seus defeitos e as suas virtudes, foi um método para pôr as pessoas a ler rapidamente, poder disseminar a leitura e fazer das pessoas do povo português, vamos dizer assim, de maneira global, gente com níveis de literacia mais elevados. E até o António Feliciano de Castilho, portanto, nós temos a ideia que seria um homem de Coimbra, um professor de Coimbra, muito conservador e muito oposto à ideia nova dos realistas, que era. A verdade é que ele tentou implementar um método que depois foi implementado, semi-implementado, mas depois acabou por não ser levado até ao fim, porque depois houve muitos obstáculos, porque acharam que ele que era também era muito simples, também podia ser assim, porque era um método que se baseava isto está tudo disponível na Biblioteca Nacional, e este método é muito engraçado, dá para ler o livro, enfim, as recomendações. Era um método que era fundamentalmente de ouvido, era um pouco quase de solfejo, e aprendiam a ler por batidas, 1, 2, 3, 4, depois repetiam e cantavam. Não sei se o método João de Deus ainda não tem até alguma herança deste método Castilho. Agora já não sei dizer sobre isso, nada sei dizer, mas é um tema que pode ser engraçado para aprofundar, tentar perceber com pedagogos ligados à aprendizagem da leitura o quão avançado terá sido o método proposto pelo António Feliciano de Castilho, que afinal é uma figura a revisitar. Isto costuma-se dizer: atrás de mim virá, quem de mim bom fará. E numa determinada altura há uma polémica muito grande, depois passado algum tempo assenta a poeira e nós começamos a ver ali alto. Mas há aqui uma coisa interessante, e se calhar não é para deitar tudo fora, porque senão vai o bebê, vai a água do banho e não convém. É só a água, o bebê não vai. Ora, há cerca de 100 anos, portanto, estamos a falar de 1890, 76% da população portuguesa maior de 7 anos não sabia ler nem escrever. Isto são dados também de estudos académicos, de teses e de trabalhos sobre da Universidade de Coimbra, este é concretamente da Universidade de Coimbra. Repare, 76% não sabe ler nem escrever. Isto é impressionante, em termos de bloqueio para a compreensão, para o exercício do livre-arbítrio, para o exercício da crítica, para tudo, não é? Os dados apurados pelo censo de 1991 indicam a percentagem de 12,7
ainda assim, para o analfabetismo em Portugal. Ainda é imenso, nos anos 90. Sabemos que durante o período do Estado Novo o analfabetismo era pesado, era forte, era grande, não é? E depois variava também geograficamente. As taxas de analfabetismo que os diversos censos do século XIX e primórdios do atual nos mostram, referentes a maiores de 7 anos, permanecem muito altas, 79,4% em 1878 para residentes no continente, 76% em 1890, 74% em 1900 e vai descendo, vai baixando, mas é muito, isto é muito. Ora, e isto levanta logo um problema em relação que parte disto é que era público feminino, é a maior parte. É curioso, estive a ver aqui mais estatísticas com as quais não vos vou amassar, que são estes estudos, digamos, quantitativos feitos pela Universidade de Coimbra, por gente que se dedica a este tema, mas há uma percentagem que é maioritariamente feminina, portanto, há mais homens a saber ler e escrever do que mulheres, mas curiosamente, na cidade do Porto, essa diferença é a cidade onde ela é menos visível. São mais homens, ainda continua a ser, a maioria dos analfabetos são mulheres, mas, digamos, a cidade do Porto tem bastantes meninas que já sabem ler e escrever, mais um bocadinho do que no panorama nacional, o que não é nada de estranhar, porque esta cidade burguesa de boas contas, não é? Com a tradição das boas contas e dos comerciantes, as meninas, também há uma altura em que pôr as meninas pelo menos a saber ler e escrever é importante e faz parte da educação. Portanto, até tal, enfim, historicamente isto pode ter muitas coisas que eu depois não aprofundei, mas se formos ler até na literatura, que é o terreno em que eu me movo, até a família inglesa de Judinis, nós percebemos a influência inglesa faz com que não só o Porto tenha sido a primeira cidade a representar ópera mesmo, como Lisboa ainda só se fazia opereta, não havia espetáculos de ópera e no Porto já fazia no São João, no velho São João, e as meninas eram mais letradas. Mas também, por outro lado, isto das meninas saberem escrever era uma sala que escreviam bilhetes, não é? Aos namorados e aquelas coisas todas. E liam os romances, que era um grande problema. Porque ler os romances dá cabo da cabeça, desde a menina e moça, não é? Como a Nadia já falava isso, dá cabo da cabeça às meninas. E mete-lhes ideias na cabeça. E aquilo fica tudo muito... Ora, e é aí que eu vou fazer um bocadinho a ponte com o nosso amigo Camilo, que é um desses que, agora com os 200 anos, todos estes, agora não é barriga de Camões, é a barriga que conhecia o Almada de Medeiros na pátria de Camões, morreu de fome, toda a gente tem a barriga de Camões. Agora, Camilo não morreu exatamente de fome, porque o dinheiro do Pinheiro Alves ainda lhe sustentou a vida durante muito tempo. Eu tenho sobre isto uma opinião mais ou menos irónica, não tem nada que não é nenhum julgamento, mas tem piada perceber estas relações todas. Mas, na verdade, Camilo é o nosso primeiro escritor a viver exclusivamente da escrita e é um dos nossos primeiros, pode-se dizer, jornalistas. Camilo Castelo Branco é um jornalista de referência, é um homem de jornais, de criar jornais, de escrever toda a vida em jornais, milhares e milhares de páginas. É impressionante a quantidade de páginas manuscritas que ainda hoje existem, que ele produziu. É uma quantidade. Ele teria que escrever todos os dias muito para conseguir ter aquelas. São 34 mil páginas, é assim uma coisa. O Alexandre Cabral tem isso tudo contabilizado e é uma coisa brutal. A quantidade que ele ainda assim deixou. Ora, e dirigia-se a quem? Às prezadas leitoras. A maior parte das vezes é às suas leitoras que ele se dirige. Aliás, até se dirige logo no prefácio da quinta edição do Amor de Perdição, que a quinta edição é muito... o Amor de Perdição é um best-seller e vende imenso. Vende e ajuda digamos, a ilibar Camilo e Ana Plácido e a conseguir que eles sejam absolvidos. Porque o Amor de Perdição é escrito na cadeia, como sabemos, durante a permanência na cadeia da relação. A história do Amor de Perdição é de um tio, embora romanceada, mas existiu o tio de Camilo, que é o protagonista, o Simão Botelho, e a verdade é que esse romance, que tem uma intenção clara de pôr a opinião pública a favor do Camilo, porque o que é que Camilo fez?
amou, perdeu-se e morreu amando, tal qual como o seu tio, aquilo era de família. Aquilo era uma coisa como o milagre das rosas, também era de família, que havia uma tia da Santa Isabel, da Rainha Santa Isabel, que também teve o mesmo milagre na Hungria. Portanto, no caso de Camilo, isto de ter ido parar à cadeia da relação era de família. O tio foi parar à cadeia da relação, foi preso e foi, enfim, e é o que vem contar, romanceado, evidentemente, mas já lá voltaremos ao amor de perdição. Então, o Camilo escreve, portanto, para as suas leitoras, e no prefácio, à quinta edição do Amor de Perdição, ele diz uma coisa que me tem feito pensar, penso que já a vi citada, mas é bastante curioso. Ele diz lá no final que espera que as lágrimas voltem a estar em moda, isto em 1872. Diz ele, eu espero que as lágrimas voltem a estar em moda lá para o século XXI e que esta minha quinta edição do Amor de Perdição esteja completamente esgotada. Ou seja, e dirige-se às leitoras do século XXI e fala das lágrimas em moda que ele espera, e espera que a quinta, há quanto tempo está esgotada a quinta edição, não é? Portanto, é deste homem que viveu, realmente foi o nosso primeiro escritor profissional. Ponto. E isto é uma coisa que tem que ser reconhecida, porque ele não fez outra coisa na vida que não fosse escrever e viveu bem ou mal, com mais calote ou menos calote. A verdade é que viveu sempre da escrita, não fez outra coisa que não fosse viver da escrita. Bom, e volto à imagem que já tinha passado, que é do convento de São Bento da Ave Maria, na altura em que estava a ser completamente destruído. Aquilo ali ao fundo é o túnel que nós agora lá temos, não é? E isto para dizer que este lugar de isto já é século XX, porque quando foi da Revolução Liberal, os conventos foram extintos, os masculinos. Estamos a falar de 34, na altura da liberal, mas dos setembristas. Em 1834, os conventos foram mais ou menos nacionalizados, por isso é que agora nós todos temos tudo em conventos. Temos hospitais, temos a Reitoria da Universidade do Porto, temos o Museu da Serra do Pilar, está tudo em conventos. Porquê é que está tudo em conventos? Está em quartéis, está em conventos porque os conventos foram edifícios, até a Biblioteca de São Lázaro também era um convento. Portanto, o Porto era uma cidade cheia de conventos. Os masculinos foram extintos e os monges foram mandados à sua vida. Enfim, aqui eu estou a falar porque Camilo fala muito nos seus romances destas coisas, mas temos que falar de uma outra personagem, que é Alexandre Colano, a salvar as bibliotecas dos conventos, porque aquilo depois, quer dizer, de repente, as bibliotecas dos conventos, para onde é que vão? Porque depois, quem não sabe ler e quem não sabe arte não na estima, vê ali um monte de papéis velhos e uns pergaminhos antigos que lhe interessa. Ora, vai tudo para a fogueira, não é? Portanto, esta parte foi Alexandre Colano que teve este papel, um enorme papel, vemos imenso. E ainda hoje, quando se fala de Alexandre Colano, vagamente as pessoas têm uma ideia de quem foi. E foi um homem, esse sim, um homem absolutamente também, homem dos jornais, também homem da história e de uma espinha direita sem concessões que o faz ir produzir azeite para Valdolobos, não é? Ainda hoje existe, acho que o azeite de Colano acho que ainda existe, é um azeite de quinta, e foi para lá dizendo que não, eu vou tratar as minhas oliveiras, porque havia coisas que ele não, com as quais ele, depois de certa altura, não pactuou de todo. Bom, mas isto voltando ao convento, porque é que eu falo das monjas? Porque até o século XIX, com os conventos femininos vão se manter mais tempo do que os masculinos. Os masculinos acabam, os femininos têm o direito de continuar a existir, isto é sabido, até morrer a última monja. O que é uma maçada quando a última monja nunca mais morre, que é o caso desta, que nunca mais morria, queriam fazer uma estação de comboios, nunca mais conseguiam pôr ali a estação, porque a monja durou quase até 100 anos. E enquanto houvesse aquela monja, não se podia fazer estação. Portanto, fez-se a de Campanhã e a de São Bento. Nunca mais, a ligação demorou imenso. Mas lá morreu a senhora, porque também um dia tinha que ser, e depois a partir daí toca de estourar. E, portanto, o que nós hoje lá temos é o resultado da reconstrução disto, não é? Isto ficou completamente assim. E este convento é um convento em que há uma grande atividade cultural no século XIX. E independentemente, não sei se foi isso que deu a longevidade à senhora,
à monja, mas a verdade é que havia 2 grandes conventos na cidade do Porto, com uma vida cultural intensíssima e com uma vida pecaminosa intensíssima também. Isto estava tudo junto. Os poetas nunca fizeram bem à santidade. Pronto, nem a Santa Teresa d'Ávila. E então havia umas coisas dos conventos, que eram os abadessados, ou outeiros, abadessados ou outeiros, que eram umas festas de poesia e doces conventuais, e licores e coisas, promovidos pelas monjas, sempre que a abadesa mudava a abadesa, ou havia um aniversário da abadesa, e portanto, quem é que era convidado dos abadessados? E nos 2 conventos principais do Porto, que era este, São Bento da Ave Maria, e o outro lá em cima, que era enorme, que agora só tem uma igreja lindíssima, que eu recomendo, que é o de Santa Clara, que está perto da Batalha, não é? As monjas cozinhavam, as monjas preparavam umas grandes festas, está descrito, até há atas e queixas na edilidade, portanto, na cidade, no município, porque as freiras faziam imenso barulho e era um convento de clausura. O de Santa Clara era de clausura, elas não podiam, então as clarissas não podem, tinham aquelas grades, não podiam nada, e vinham para a janela, falavam cá para baixo, enfim. Acho que aquilo deu assim uma... Mas há textos muito engraçados, porque são queixas. São queixas da época e coisas... Percebia-se que a santidade ali, ainda por cima, estamos num tempo em que... Estamos a falar do tempo da segunda metade do século XIX, em que os conventos estão à espera de serem extintos, não é? Portanto, na verdade, já estão muito ali... Mas sempre foi assim um bocado... Mas nessa fase, no tempo de vida de Camilo, que reparem que nasce em 25... Ele é um jovem moço em 50 e, portanto, 60, anos 60, os anos 60 do século XIX. Estes anos 60 estão sempre temos sempre qualquer coisa nos anos 60. Não eram os Beatles ainda, mas eram outras coisas. Mas eu brinco, mas isto é muito interessante, porque, na verdade, nestes abadessados, nestas reuniões das monjas, e os poetas iam lá, faziam poesia quase ao desafio, desgarrado, e aquilo era um evento poético, literário, e as monjas também escreviam, e as monjas diziam também poemas, e depois davam os seus docinhos, e Camilo é um frequentador, e não é só ele, não é? Mas ele é um dos frequentadores. Portanto, isto também lhe criou má fama, mau nome, e depois a cidade do Porto zangou-se com ele, porque ele andava a desviar, não só desviava as filhas dos burgueses que sabiam ler e escrever, como ainda por cima também desviava as monjas. E ele tinha uma senhora no convento de São Bento, mas está completamente documentado, a irmã Isabel Mourão, no convento de São Bento da Ave Maria, aqui, que não só foi amante de Camilo, que se sabe, portanto, está documentadíssimo, como lhe criou a sua filha, que Camilo pôs na roda. Que ele teve uma menina, de uma relação, enfim, uma menina a quem ele fez a maldade de chamar Bernardina Amélia, que começa logo este nome, não se põe ninguém, mas pronto, foi o nome que ele pôs. E pegou na menina e entregou-a ao convento, isto é, na roda dos meninos expostos. Isto convém que se... Mas este Camilo, que entregou, eu até, enfim, penso que tenho aqui uma... É esta Bernardina Amélia, que foi entregue à monja que criou a menina. E dos únicos filhos de Camilo, a única que levou bom caminho foi esta. Que levou caminho, que teve descendência, que se casou com um brasileiro de torna-viagem. O Camilo tanto estavam os brasileiros de torna-viagem, não só viveu na casa de um deles, em Ceio, não é? Que era o marido de Ana Plácido, que depois teve-nos falando também de morrer rapidamente, e eles lá foram viver para Ceio. E esta Bernardina Amélia também casou com um brasileiro e viveu 80 e tal anos e teve muito bom caminho, e alguns destes Castelo Branco que há por aqui no Porto são descendentes desta linhagem da Bernardina. Mas aquela imagem é apresentada como sendo ainda uma imagem dentro do convento de São Bento da Ave Maria, onde ela foi criada, ou seja, ela não vai para a freira, mas é criada pelas monjas. E, portanto, é uma mulher letrada, é uma mulher preparada, porque onde é que se aprendia a ler e escrever? Era ali, não havia muito mais onde, não é? Mas eu vou voltar lá atrás.
E porque deixei-me olhar para as horas, que é para não os moer. Ok. Estou a dar assim aqui umas pistas, porque isto, na verdade, nós se calhar também, mesmo até as comemorações e tal, vem sempre há sempre um invólucro que é de Lincoln e que é um autor e é realmente um grande escritor. Não tem que ser o nosso melhor amigo, porque eu estou convencida que nem as chaves da minha casa entregava ao Camilo, porque no dia seguinte acho que não tinha casa. Ou porque corria alguns riscos de não ter algumas coisas. Porque nem que ele fosse para lá, em São Mamed em festa, como ele andou muitas vezes, com umas pielas imensas e andava para lá depois à bengalada e à pancada. Há relatos de cenas de pancadaria, que os amigos, a pessoa com quem ele se bateu saiu com costelas partidas e não sei o quê. Portanto, temos que pensar numa vida de boémia, estamos a falar de coisas, nem santos nem demónios, é assim, a vida está. E o grande escritor não é forçosamente um exemplo de virtude, até nem convém às vezes, porque se for um exemplo de virtude, se calhar até é um péssimo escritor, ou não escrevia tanto. Não conhecia certos mundos e não teria escrito sobre eles. Ora, aqui neste caso, Camilo tem uma vivência, portanto, no Porto, uma vivência de boémia, de histórias que lhe criaram muitos inimigos, e isso fez com que... Obrigado. E fez com que, quando ele é preso pela segunda vez, a cidade estivesse toda com muita vontade de o condenar. Ele é preso pela segunda vez, porque da primeira vez ele é preso 11 dias, uns anos antes, nos anos 40, já acusado de ter roubado 20 mil reis. Parece que não roubou, mas fugiu com a filha do queixoso. E o queixoso que não quis pôr a filha em maus... A mãe da Bernardina Amélia, exatamente. O queixoso não quis pôr a Patrícia de Barros em maus lençóis, então fez queixa, para o Camilo ser preso, fez queixa de um furto e não de ter andado, de ter raptado e ter-se pisgado com a menina. Isto é muito engraçado. Vale a pena ir ao recém-aberto Museu do Conflito, que existe na cadeia na atual Tribunal da Relação, no atual Tribunal da Relação, ali na Cordoaria. É um museu onde estão estes processos complicadíssimos do Porto, entre os quais o de Camilo e Ana Plácido. Portanto, Camilo é preso pela primeira vez, mas é só passado 11 dias, nos anos 40, mas já tem um histórico, não é? E este histórico faz com que o seu bom nome na cidade, não junto dos burgueses de boas contas, aparecia este que passava as noites no café Guichard, passava as tardes, os fins da tarde no Largo dos Pasmados, que é o Largo dos Loios, enfim, a tentar dar cabo da cabeça e corromper as meninas, tentando seduzi-las, e, portanto, uma menina que escrevesse uma carta ao Camilo, a seguir, se calhar já não casava. Ou já não casava com o primeiro que lhe estava destinado. Portanto, temos que também perceber o que é que para a cidade do Porto isto vem ao encontro desta questão da presença das mulheres e da escrita das mulheres, porque nós temos figuras femininas a aparecerem como leitoras, temos figuras femininas como personagens e até vamos ter figuras femininas a escrever. Mas ainda para já só falei das monjas. Não deixaram um grande registro. As monjas do convento de Corpus Christi deixaram algumas coisas escritas, mas é assim, são coisas que ficaram um pouco por acaso. Não há um corpus de textos como houve no Barroco, que ainda conseguimos que esses textos das monjas, que aparecem na Fênix Renascida, aparecem esses coletâneos. Aqui o que é que nós temos? Temos o amigo Camilo, acusado de adultério, que vai parar à cadeia da relação e que, nessa altura, digamos, sofre, portanto, uma oposição da cidade que também tem a ver com a sua vida boêmia e com a imagem que ele tinha adquirido e, portanto, de algum modo paga a má fama que tem. Desses abadessados, desses solteiros, dessas histórias nos conventos, tudo isso das tiúdas e mantiúdas, de uma tiúda e mantiúda que ele teve no Candal, ou seja, há aqui todo um tema, enfim, lá vai parar à cadeia da relação, penso que sabem todos a história, da Ana Plácido, enfim, o marido queixa-se sobretudo porque
Os dois davam muito nas vistas, se fosse mais discreta a relação, se calhar. Mas eu trouxe aqui um dado que me parece curioso, é perceber que no século XIX, nesta altura, estamos a falar de 1860, ele vai depois em 60, a punição para o adultério é sobretudo para a mulher. O adultério é um crime que a mulher comete. Adulta é a mulher. O homem é, quando muito, acusado de coadjuvante, de poder participar, não é? Porque não se consegue adultério sozinha, portanto tem que haver. Mas é um crime feminino e está tipicamente identificado o artigo 401, na altura, do Código Penal da altura, não é? Ali ao lado não se vê muito bem, por isso eu transcrevi um bocadinho. O adultério, a mulher, será punido com prisão maior celular de 2 a 8 anos ou, em alternativa, com degredo temporário. Isto, só ver o que é que isto dava, bem trabalhadinho, hoje em dia era o fim. O réu adúltero, sabedor de que a mulher é casada, será punido com a mesma pena, mas ele tem que ser sabedor de que ela é casada, porque se não souber, ficando obrigado às perdas e danos que devidamente se julgar. Somente são admissíveis contra o co-réu adúltero as provas do flagrante delito ou as provas resultantes de cartas ou outros documentos escritos por ele. Quer dizer, tem que haver, e porquê é que eu trouxe isto? Porque o Camilo consegue escapar porque não tem nada, não havia Instagram, não, ainda bem, nem essas coisas, nada, estava. E não tem nada escrito por ele, assinado com o nome dele, que se possa dizer, e ninguém declarou que os apanhou em flagrante delito. O facto de, quer dizer, que a cidade toda sabia, era um caso que não deixava dúvidas, até porque a Ana Plácido era uma mulher muito atrevida para o seu tempo e muito ousada. Ana Plácido casa com um brasileiro que toma viagem, 20 anos mais velho do que ela, um casamento arranjado pela família, porque tinha que ser, porque era suposto, por razões que não vem agora ao caso, e ela, na verdade, apaixona-se por Camilo muito cedo, com 15 anos, 16. Ela era uma mulher extremamente culta, sabia línguas, sabia francês muito bem, traduzia também, sabia também inglês, mas o francês era algo que ela dominava muito, lia os grandes autores franceses, românticos franceses, e, pasme-se, Ana Plácido é uma escritora de quem muito pouco se fala e que agora, finalmente, alguém está a começar a ler a sua obra. Ela vive com o Camilo, portanto ela é presa e depois eles saem da cadeia em 62, são absolvidos. Nota-se aqui que a absolvição dos dois também tem a seu favor o facto do o rei Dom Pedro V ter vindo visitar Ana Plácido e o Camilo 2 vezes à cadeia da relação. Se lerem Memórias do Castro, Camilo Castelo Branco, que ele escreveu lá também na cadeia, encontramos lá esse dado, já outro dia aqui falei nisto numa sessão em Matosinhos, mas é muito interessante verificar que estas duas figuras, tanto Camilo como Ana Plácido, escrevem na cadeia, durante o tempo em que lá estiveram, na cadeia da relação, não é? Escrevem livros de memórias ou, no caso, ou alguma coisa um bocadinho ficcional. Ana Plácido, esta imagem da direita é a imagem que se tem da cela onde estava o Camilo, que é lá em cima, não é nas enxovias cá de baixo. Recomendo uma visita à cadeia da relação, porque vale a pena por todos os motivos e perceber um bocadinho esta coisa, de que é que eles na verdade são acusados. Eles são acusados de adultério, mas ao fim de 2 anos, o julgamento prolonga-se, com vivas e morras à porta, com a cidade a tomar partido, com muito debate e muita opinião. A verdade é que eles são os dois absolvidos, porque não há flagrante delito e conseguem ser absolvidos. São absolvidos por variadas razões, entre as quais pensa-se, e tem toda a razão de ser, que aparece ali um D.S. Queiroz, o juiz que instruiu o processo era o pai do Lessa de Queiroz. E, portanto, para o pai do Lessa de Queiroz, a ideia de não culpar Camilo é uma coisa que está bastante presente e considera que não tem provas. E não tem, assim mesmo, provas, mas como também sabemos, era possível não ter provas e ter empatado a coisa muito mais. Portanto, o Camilo é absolvido e a Ana Plácido também, e então é daí que saem do Porto e vão viver para São Miguel de Ceia.
Mas eu trouxe este bocadinho, que é um bocadinho do processo que está lá no Tribunal do Conflito. Julgo a querelada Dona Ana Augusta Plácido, casada com o querelante Manuel Pinheiro Alves, indiciada como autora do crime de adultério, pelo artigo 401 do Código Penal, que é aquele que eu trazia há bocado, seja o nome da indiciada lançado no rol dos culpados, passem-se ordens de captura contra a indiciada sem admissão de fiança. Ela é presa e Camilo não. Camilo é que se entrega. Ela é presa e já está presa quando ele se entrega. Se lerem as memórias do Cárcere, do prefácio, ele conta exatamente essa decisão que ele tomou, enfim, de se entregar depois dela já estar presa há uns tempos. E depois, pronto, somente são vítimas contra o réu e tal. E agora, depois, mais à frente, não há contra o querelado provas no processo de flagrante delito ou as resultantes de cartas ou outros documentos escritos por ele, pois que a carta junta, porque havia uma carta, nem mostra ser do querelado Camilo Castelo Branco, porque não está reconhecida nem prova legalmente que o Penela se diz se refere à querelada Dona Ana Augusta Plácido. Por isso, não julgo o querelado Camilo Castelo Branco indiciado do crime pelo qual foi contra ele requerida querela. E, portanto, elas são absolvidos. Porquê? Porque Camilo é absolvido e ela não podia cometer o adultério sozinha. E, portanto, é absolvida porque Camilo é absolvido. E o processo em cadeia é muito curioso e levanta aqui uma série de interrogações. Vale a pena, se calhar, voltar a isto. E do ponto de vista, e claro, eu não sou jurista, nem tenho formação, mas acho que alguém que faça um bocadinho de história do direito, não é? Que vá procurar e que vá ler este processo, enfim, acho que pode encontrar ali matéria, como diziam os medievalistas, matéria de verdadeiro. Ana Plácido tem vários livros escritos, mas tem um livro de que ninguém fala, escrito ao mesmo tempo que o Amor de Perdição e que as Memórias do Caso Camilo escreveu na cadeia, não é? E ela também. Este livro, Luz Coada por Ferros, é um livro da sua autoria, é romântico, é de ingredientes românticos, são pequenos contos e também são, enfim, há uns elementos autobiográficos, mas tem aspectos muito curiosos, que é o facto, um dos mais curiosos é o facto de este livro, as citações que ela faz, as epígrafes dos seus contos, são dos grandes românticos franceses que ela lia no original, Chateaubriand, Lamartine, ela lia, traduziu, e agora a pergunta é quanto é que ela não terá contribuído a partir do momento em que eles vão para Cedo, porque eles vão para São Miguel de Cedo em 64, e Camilo morre em 80. E a parte mais produtiva da sua obra a partir daqui é a parte em que está, uma parte muito produtiva, não sei se é mais, mas é muito produtiva, é quando ele vive em São Miguel de Cedo, porque de repente Camilo deixou de andar a precisar de pagar as contas tão aflitinho, porque o Pinheiro Alves morre, pronto, era mais velho, dá-lhe uma coisinha. Acho que morreu mesmo de morte natural, porque o Zé de Telhado era companheiro de cela do Camilo e ofereceu-se para o que fosse preciso. Está testemunhado. Porquê? Porque Camilo arranjou um advogado para o Zé de Telhado. O seu advogado emprestou ao Zé de Telhado, recomendou, e portanto, o Zé de Telhado não foi parar à forca e foi degradado para Angola, porque Camilo realmente o ajudou. E o Camilo estima imenso, tem até uns textos também nas Memórias do Cárcere muito engraçados a falar do Zé de Telhado. Isto para dizer que mas o Pinheiro Alves morreu de morte natural, não foi assim, porque já era mais velho, porque se morria de coisas, não é? De morte natural, acho que nunca ninguém morreu, como dizia o poeta, mas acho que sim. E então, dizia a Vinícius, mas a verdade é que depois, a partir dessa data, Camilo vai para lá, e o que é que Camilo tem? Camilo tem uma doença, tem sífilis, neurosífilis, e gravíssima. É verdade que era uma doença do tempo, era uma doença da época, e Camilo ter-se-á esforçado bastante por apanhar, e pelo seu lugar também ainda se esforçou por se espalhar. Em boa verdade, o que é que acontece? Ele cega, começa a ficar com problemas de visão, e por último cega, que é a causa do suicídio, não é? E, portanto, enquanto ele está com problemas de visão, isto está descrito em cartas, porque Camilo tem montes e montes e montes de correspondência, é uma coisa impressionante. E eu que não a li toda, mas alguma fui lendo, porque é filtrada sobretudo pelo Bigode Chorão e pelo Alexandre Cabral, eu vou lendo, e Camilo vai confessando que a Ana Plácido é o seu braço direito, na escrita, na correção dos textos, porque ele já não vê.
e, portanto, provavelmente até lhe ditará algumas coisas, porque ele na fase final vê muitíssimo mal. Portanto, Ana Plácido não só é, digamos, tem este lugar que não sabemos muito bem até onde é que o lugar é dela, ou é apenas registro ao que Camilo lhe dita, mas também é interessante vermos que ela tem escrita própria. Chega a usar pseudónimos masculinos, Gastão Vidal de Negreiros e Lopo de Sousa. E este Luz Quadra por Ferros está publicado, mas também está na Biblioteca Nacional, pode-se ler na internet. Acho que é uma curiosidade, acho que é de ir lá. Bom, e as mulheres de Camilo não ficam por aqui, eu tenho só para arrematar, sobre esta Bernardina Amélia já falei um bocado. É uma opinião do Camilo, é bastante interessante, porque Camilo é uma personagem tão controversa, tão contraditória, que faz dele, afinal, um de nós no sentido de um humano, mas porque tão humano que é tão pouco perfeito. E é genial, é tão pouco perfeito e conhece tão bem as nossas imperfeições que as trabalha. Eu devo dizer que fui sempre mais leitora dessa Queiroz, o século XIX para mim era o essa e o essa. Mas eu nesta altura acho que ainda por cima temos a vantagem de não ter que escolher, porque não temos que casar só com um, neste caso, e eu devo dizer-vos que vale a pena voltar ao Camilo e não é só aquela parte do Mariana Mática, sou tua mãe e tal, não, voltar a ler, por exemplo, as Memórias do Cárcere, ler textos que nos dão o século XIX e uma compreensão, nomeadamente da cidade do Porto, que é muito, muito interessante. Bom, eu gostei deste texto porque ele está a falar do banco ultramarino, porque ele tem uma visão realmente desapiedada do humano e também até severa. Enfim. No meio destas angústias falta-me só uma. Eu não me importo que o banco ultramarino desse à luz mais 4 ladrões inéditos. Não me importo que a sociedade se dissolva. O que muito sinto é ter eu de me dissolver. E sinto também que o meu amigo Carvalho, quem ele manda a carta, o seu gelo, não abunde nas más ideias. Diz-lhe que o pior é ter a gente de deixar o mundo amanhã ou depois, com a mesma dose de patifes que cá estávamos quando entramos. Diz-lhe que a espécie humana foi sempre assim. E no século passado, os ladrões, portanto, o XVIII, né? Os ladrões eram os nobres que vampirizavam o sangue das classes inferiores. Hoje são os burgueses que se estão devorando uns aos outros, porque não há fidalgos para dilapidar, nem clero que mandar mendigar, nem povo que se presta a ser roubado. Diz-lhe que as civilizações são todas fatalmente assim. Este fatalismo, isto é uma ironia, não é? É uma ironia imensa, mas sobre uma compreensão fatalista, enfim. Este Camilo é um Camilo que nós não encontramos quando estudamos no liceu. O amor de posição é sempre aquela coisa da Teresa e do Simão e tal. Olha, eu, em honra aqui também da minha parceira de mesa, vou falar de uma personagem feminina. Portanto, a primeira mulher de Camilo é Ana Plácido, a segunda mulher de Camilo foi a filha, a Bernardina Amélia, a que foi entregue à roda dos meninos expostos, e a terceira, a Mariana, que é ficcional. Não só porque a Mariana se chama Mariana, é um nome que eu gosto muito, a sonoridade e tudo, mas porque a Mariana do Amor de Perdição, se lembram, e vale a pena lá voltar, é uma personagem trágica, que morre tudo, já sabemos, mas a Mariana é a personagem mais redonda, mais trabalhada e que melhor escolhe, a única que escolhe o seu destino. E isto no século XIX não é pouco, não é dizer pouco. Ela é de origem humilde, ela é filha do João da Cruz, do ferreiro, acompanha Simão Botelho, na verdade é um triângulo amoroso, isto, o amor de perdição não é, o amor de perdição não é só o Simão e a Teresa, e esses dois, de algum modo, não são os que escolhem, são escolhidos, uma espécie de destino, uma espécie de fatum, não é? Mas Mariana escolhe, e escolhe, inclusive, a morte. E a figura da Mariana no Amor de Perdição é uma figura fortíssima. O professor Oscar Lopes dizia que ela era uma das figuras mais fortes da literatura portuguesa. E não é por acaso que se chama Mariana, ou seja, o nome de duas mulheres fortes na nossa tradição cristã, Maria e Ana. E isto significa, em relação à Mariana, enfim, o que ela vai fazer é, ela resolve acompanhar Simão,
resolve acompanhar Simão Negredo sem esperança nenhuma de que o seu amor seja devolvido. Portanto, é personagem romântica, mas a romântica forte daquelas das grandes personagens românticas, não é? Que são personagens muito fortes, que escolhem de algum modo, até podem escolher, neste caso, podem escolher a morte, mas é uma decisão, ela não precisaria. Simão morre porque morre de desgosto e de febres ao largo do Estreito de Gibraltar, não é? Quando ia sair aqui do território europeu, ia para a Índia. Teresa morre de hemoptises, de tuberculose ali no convento de Monchique, não é? Ali na curva de Monchique, do Rio Douro, e pronto, é aquele. E mas de algum modo parece que são escolhidos, vamos dizer assim, à bola da tragédia grega, que é o destino que decide isto. Mariana não. Mariana escolhe. Primeiro, ela não tem que ir com Simão, vai. Segundo, sem que ninguém. É ela que leva as cartas, que tem as cartas, que é ela o go-between entre a Teresa e o Simão, quando a Teresa está no convento. E quando eles vão embora, ela sabe, decide acompanhar. O Simão diz-lhe que não vá, ela quer ir, acompanha no barco como criada. Mas, quando Simão morre, e no mar a sepultura é feita na água, não é? Quando é aquela cena final, que eu estava ali toda sublinhada, mas é assim que Camilo nos descreve. Quando Simão morre e é tirado à água para ser sepultado, e é sepultado em frente, portanto, ao perder-se de vista a Europa, também tem algum significado, ser a zona, que isto tem tudo simbolicamente muita força. Então, Mariana, ninguém estava a reparar nela, porque ela era a criada, ela não. Ela faz uma coisa que é crucial, ela tira o avental, porque ela não vai atrás de Simão vestida de criada, ela vai de mulher, ela tira o avental, pega nas cartas de Teresa e naquelas cartas todas que ela é que tinha andado a trazer e a levar e não sei o quê, e atira dentro do avental, atira para o barco lá para trás, e sem que alguém a tenha podido parar, quando Simão é tirado à água, ela agarra-se ao corpo de Simão, é a primeira vez que se agarra ao corpo daquele homem que ela amava, e vai ao fundo com ele, e ninguém a vê se quer voltar cá acima. Portanto, isto é romântico, pronto, aquelas coisas, a Dama das Camélias e tal, já sabemos. Mas é preciso também ler para além disto, não é? O que é que significou, o que é que pode significar esta personagem, enquanto uma mulher. A Mariana era o pesadelo da explicação dos professores de português quando davam o amor de perdição, porque como é que vamos fazer a Mariana? Era melhor nem falar. Era a Teresa e Simão e a Teresa e Simão. Não, isto é um triângulo e a Mariana é muito importante. Por isso, nem que seja, enfim, pelo nome que carrega, eu acho que vale a pena voltar ao amor de perdição, Mariana. E, enfim, é esta, sim, que significa uma coisa, embora no modelo romântico da segunda geração, portanto, um modelo que temos que perceber o que significa, mas esta coisa dela tirar o avental e decidir, e escolher, ela para todo sempre, tendo decidido morrer assim, como depois veio a fazer Camilo. Num pensamento judaico-cristão, ela está condenada, ela não tem salvação, porque ela não pode escolher tirar a sua própria vida. E, portanto, há aqui todo um tema que, se calhar, entre, enfim, as mulheres da ficção e as mulheres da vida real, sem fazer Camilo nenhuma espécie de modelo, há pelo menos um testemunho importante sobre o que possa ter sido o século XIX, enfim, neste contexto, e, portanto, vale a pena estar com outro olhar e perceber as leituras de Camilo, que lhe dá muito tempo que fazer. Muito obrigada.